Senhoras e senhores, muito boa tarde. Iniciamos agora o painel Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. O objetivo do Sicredi é marcar o Dia Internacional do Cooperativismo, que será em 7 de julho. Também estamos no Ano Internacional das Cooperativas, proclamado pela ONU. O setor é responsável atualmente por mais de 100 milhões de empregos. Teremos a participação do embaixador da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, para as cooperativas, Roberto Rodrigues, e o presidente executivo do Sicredi, Adhemar Chardon. O painel está sendo transmitido ao vivo pelo blog www.gentequecooperacresce.com.br. Perguntas podem ser feitas pela caixa de comentários e serão realizadas aos participantes no fim do painel. As que não puderem ser feitas ao vivo serão publicadas no site até às 5 horas da tarde, com as suas respectivas respostas. O vídeo do painel também ficará disponível no blog. Agradecemos a presença do senhor Orlando Borges Miller, que é presidente da Central Sicredi Sul e vice-presidente do Conselho de Administração do Sicredi Par. De imediato, passo a palavra para o senhor Roberto Rodrigues e pergunto por que esse ano foi proclamado pela ONU como o Ano do Cooperativismo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer muito ao Chardon e aos companheiros do Sicredi pela oportunidade de participar de uma celebração como essa, do Dia Internacional do Cooperativismo, neste ano especial em que a ONU nos confere esse título de Ano Internacional do Cooperativismo. Por quê? Vou tentar colocar rapidamente, Chardon, a gênese desse negócio. Qual é o papel primordial da ONU como guardiã das relações afetivas e tranquilas entre os países do mundo todo? É o papel de defender a paz. Esse é o papel da ONU, a defesa da paz. Naturalmente, da democracia, do bem-estar coletivo, o papel da ONU é este, defender a paz. E ela o faz através de uma série de organizações filiadas a ela, entre as quais a FAO, que é a Organização da Agricultura das Nações Unidas, que é mais próxima do nosso papel, da nossa participação econômica no Brasil e no mundo. Bom, por que a ONU declara 2012 como o Ano Internacional do Cooperativismo? O raciocínio é lógico, e é o seguinte. As cooperativas surgiram na segunda metade do século XIX como uma reação à exclusão social e à concentração da riqueza determinadas pela Revolução Industrial na Europa Ocidental. Milhares de pessoas foram excluídas, perderam sua condição de sobrevivência, por um lado. E, por outro lado, as empresas que cresceram sob a égide da indústria se transformaram em empresas concentradoras de riqueza. Ora, tanto a exclusão social quanto a concentração da riqueza não são amigos da paz. Contingentes gigantescos de excluídos ficam infelizes, insatisfeitos, eventualmente podem se revoltar e, portanto, não são auxiliares da paz. Aí surgiram as cooperativas. Embora a doutrina fosse muito antiga, a prática das cooperativas só se deu de verdade quando essa exclusão social aconteceu com vigor na Europa Ocidental. Como? Incluindo. As cooperativas passaram a fazer um papel notável de inclusão social, fazendo com que os pequenos, particularmente, que haviam sido excluídos do processo produtivo, se juntassem e, juntando-se, transformassem a si mesmos num grande. O seu conjunto virou um grande, que, portanto, competia com as empresas industriais, de tal forma que também mitigava o cooperativismo, e as cooperativas mitigavam a concentração da riqueza. Em outras palavras, se exclusão social e concentração da riqueza são inimigas da paz, se as cooperativas mitigam a exclusão social e a concentração da riqueza, evidentemente as cooperativas passavam a ter um papel forte na defesa da paz. Esse processo evoluiu no mundo todo, depois dos anos 40 do século XIX, de tal forma que
todas as atividades econômicas, sociais, culturais, em todos os países do mundo, foram, de uma forma ou de outra, beneficiadas por cooperativas, que entraram em todos os segmentos, em todos os papéis, a tal ponto que o mundo tem hoje 1 bilhão de pessoas filiadas a cooperativas de todo tipo e todo papel. Só que, por 1 século e meio, o cooperativismo foi tratado como a terceira via para o desenvolvimento econômico e social, entre o capitalismo e o socialismo. Eu costumava dizer para meus alunos na universidade que a representação gráfica desse movimento era um rio fluindo entre 2 margens, capitalismo e socialismo. Até que caiu o Muro de Berlim. Quando caiu o Muro de Berlim, nos anos 80 do século passado, já foi do século passado, o socialismo sofreu um profundo desmaio e o capitalismo virou liberalismo. De modo que as 2 margens, ou a primeira e a segunda via, perderam um pouco de consistência. E o rio perdeu o seu fluxo. A Aliança Mundial de Cooperativas discutiu esse tema com muita precisão no mundo todo durante 3 ou 4 anos, culminando por mudar o desenho gráfico. O cooperativismo não é mais um rio fluindo entre 2 margens, e sim uma ponte, juntando outras margens. De um lado, o mercado, no qual as cooperativas estão inseridas, eficientes, competitivas, com governança excelente, focadas, claras, e a outra margem é o bem-estar coletivo. Isso é que mudou no que a gente chama de segunda onda da história do cooperativismo. Muito bem. A queda do Muro de Berlim, de alguma forma, coincidiu com a economia globalizada, com a perestroika, com as notas que surgiu, foram movimentos que surgiram no leste europeu. E essa globalização da economia se transformou numa segunda onda de exclusão e concentração. E, mais do que nunca, porque os mecanismos de comunicação são muito mais ágeis e muito mais vigorosos do que eram quando as cooperativas surgiram, 1 século e meio atrás, mais do que nunca as cooperativas passaram a ser um instrumento inclusivo e mitigador da concentração. E, por essa razão, se transformaram em aliados formidáveis das democracias, por uma razão muito simples. O que diferencia uma sociedade, um país desenvolvido do país não desenvolvido, é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizada for uma sociedade, mais transparente ela é, menos sujeita a explorações de qualquer natureza política, econômica, social, e, portanto, mais progressistas. Ora, o cooperativismo é o braço econômico da organização da sociedade, assim como o sindicalismo é o braço político dessa mesma organização. Então, a partir do final do século passado, começo desse século, as cooperativas de cooperativo passaram a ter muito mais respeito por parte dos governos democráticos, ganhando uma consistência histórica inédita em toda a existência da doutrina. E, por esta razão, a ONU conferiu ao cooperativismo, e a este ano, o nome de Ano Internacional das Cooperativas. A gente está vivendo no mundo um momento muito delicado na economia. A crise internacional que vem agora, a situação da Europa, a situação dos Estados Unidos, que ainda não deu sinais claros de recuperação, e a Europa, que ainda tem bastante coisa para acontecer. Qual é o papel do cooperativismo nesse cenário hoje e num curto prazo, para que a gente possa ter resultados e um pouco mais de tranquilidade na nossa economia? Essa é uma questão muito interessante e ela na verdade, tem origens até anteriores. Eu vou fazer uma referência a você, que você vai estudar isso em algum momento. Nos anos 80, quando houve a grande crise na Ásia, que se financiou na Ásia, houve uma quebradeira do sistema financeiro. Lembra, Chardon? Os bancos quebraram na Ásia. Teve reflexos em bancos europeus gravíssimos. Japão, Coreia foi uma tragédia, né? Pois bem, os bancos cooperativos asiáticos não sofreram. Por quê? Porque na cooperativa, o usuário é dono também. E é investidor. Tem um tríplice papel. Ele é mutuário, ele é dono e é investidor. De modo que a gestão, a governança dos bancos cooperativos, das cooperativas de crédito, era muito mais cuidadosa, muito menos maluca do ponto de vista de riscos, porque era muito mais precisa na defesa do interesse dos cooperados, donos, que por acaso eram também usuários. Então, este fato foi descrito em trabalhos técnicos feitos naquela época,
com muita clareza. As cooperativas de crédito e os seus bancos cooperativos resistiram muito mais bravamente à crise financeira do que os bancos comerciais. E aí, nós resolvemos na ACI examinar os outros segmentos. E a regra era geral. Todos os ramos do cooperativismo resistiram muito mais à crise financeira na Ásia nos anos 80 do que a empresa comercial convencional. Muito bem. Agora, volto à sua pergunta. Está acontecendo na Europa hoje? A mesma coisa. Se você for ver os bancos cooperativos da Europa, estão resistindo muito melhor do que os bancos convencionais, por essa razão que a gente conversa sempre aqui. Não é um conservadorismo retrógrado, é um conservadorismo de cuidado, de gestão, de governança cuidadosa e criteriosa para que o dono da cooperativa, que é o povo cooperado, não seja prejudicado por má gestão. Então, na crise, as cooperativas já vêm jogando um papel relevante na defesa daqueles que, naturalmente, seriam os primeiros excluídos do processo econômico, os pequenos. Sustentabilidade. O senhor esteve na Rio+20, eu também estive lá acompanhando os debates, as conferências, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou que daqui a alguns anos nós vamos precisar de 50% mais alimentos, 40% mais energia, 30% mais água. O cooperativismo vai ajudar a conseguir alcançar esses recursos que a população mundial vai precisar? Bom, agora você me fez uma pergunta que dá vontade de falar 2 horas sobre esse assunto aí, porque esse é, na verdade, a minha cachaça, digamos assim, esse tema. Eu sou hoje membro de vários conselhos acadêmicos ao redor do mundo ligados à agricultura, de uma forma ou de outra. Então, tenho participado de reuniões no mundo inteiro, todos os meses, fora do Brasil. E uma questão relevante nas reuniões todas e é recorrente essa questão, é a falta de lideranças no mundo. Não há líderes no mundo. Você podia não gostar do Mao Tse-tung, do Kennedy, do De Gaulle, do Hitler, mas eram líderes que, de uma forma ou de outra, davam direção ao planeta. A falta de líderes, inclusive institucionais, a própria ONU, a própria FAO, a OMC, ninguém dá muita bola para essas organizações multilaterais, tira do mundo direção. Estamos caminhando a uma troca. E o que se diz é que esses fatos se devem a que a globalidade da economia deu a finanças, veja, eu estou falando sistema financeiro, a finanças, o driver, a direção mundial. E finança não tem religião, não tem ideologia, não tem pátria, só tem uma preocupação, finança. Resultado, nós vamos de crise financeira em crise financeira sem uma orientação clara de onde sair. Ora, se não há liderança, é preciso criar um projeto, um mecanismo, de alguma forma, que dê ao mundo condição de avançar com paixão por ricos, pobres, africanos, americanos, europeus, asiáticos, em torno de um projeto. E eu tenho a firme tese de que esse projeto é segurança alimentar, energética, sustentáveis. E o Brasil fez boa parte dessa lição de casa. 3 números. Nos últimos 20 anos, a área plantada com grãos do Brasil cresceu 37%. A área plantada. E a produção cresceu 176%. Esse número já é formidável por si só. Mas por trás dele tem um número muito maior. Nós temos no Brasil hoje 52 milhões de hectares cultivados com grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade de 20 anos atrás, seriam necessários mais 53 milhões de hectares para termos a safra que tivemos esse ano, com laninha e tudo. Ou seja, nós preservamos 53 milhões de hectares. Não estamos prometendo nada, não estamos com um sonho ou com um discurso romântico. Já fizemos. E ninguém mais no mundo fez o que nós fizemos. Portanto, o Brasil pode ser um líder de um programa de economia verde realmente sustentável, como você disse. E isso só se faz se nós nos organizarmos mais, inclusive em busca de políticas públicas mais consistentes para essa direção. Ou seja, o cooperativismo tem um papel fundamental a jogar nesse processo. No entanto, Nayane, o documento final, o mundo que queremos, o futuro que queremos, que emergiu da Rio+20, tem 24.300 palavras, na versão em inglês. 24.300 palavras. A palavra agricultura aparece apenas 9 vezes. E uma delas referindo-se à FAO, que é a Organização de Agricultura e Alimentação da Nações Unidas. Portanto, aparece 8 vezes a palavra agricultura. Ora, como é que você pode pensar em sustentabilidade no futuro que queremos, no mundo que queremos,
se a agricultura, que é a base de qualquer processo vital, com tudo que está envolvido por ela, é citada apenas 9 vezes. E outro, a palavra cooperativa, que, diga-se de passagem, está inserida no documento final, graças ao esforço do governo brasileiro, e particularmente do Ministério da Agricultura no Brasil, que lutou para que isso acontecesse, a palavra cooperativa aparece 3 vezes em 24 mil palavras. E só uma vez como cooperativa agrícola. Então, a ideia de sustentabilidade passa necessariamente pela organização da sociedade, dos países produtores, em cooperativas. Para encerrar, o senhor poderia pontuar para nós, o senhor já falou um pouquinho, mas pontuar para nós quais são os principais desafios do cooperativismo aqui no Brasil e também no mundo? Eu acho que o principal desafio do cooperativismo no mundo é governança. Nós conseguimos dar saltos expressivos de organização no setor, os movimentos nacionais são muito mais consistentes hoje do que era 20 anos atrás. Nós temos cooperativas sólidas, muito bem dirigidas, mas ainda não é uma regra, não é? Eu costumo dizer que a cooperativa é um reflexo da realidade regional. Se a região em que ela está inserida tem cultura associativa, tem visão associativa, ela vai para frente. Se a região que está inserida tem uma visão de dependência do governo, ela não vai para frente. Como o Brasil não é um país uno, nós temos diferentes universos do Brasil, com diferentes etnias e, portanto, culturas, sistemas de produção, tecnologias, questões fundiárias, tão dispar a realidade brasileira, regionalmente falando, que as cooperativas não são uma só. E o cooperativismo não é um só. Então, aonde existe governança bem feita, as cooperativas estão avançando extraordinariamente em todo o setor da economia. Onde não existe, são sempre um objeto direto do sistema dominante de caráter capitalista. Então, é preciso cuidar de governança. Isso implica educação, formação, recursos humanos bem treinados, motivados, preparados para assumir esse processo e avançar. Sob a égide de sistema. O cooperativismo pressupõe claramente movimento, sistema, organização. Não há ilhas em cooperativismo. É sempre um continente. E para terminar, então, eu queria convidar a todos vocês, Chardon, quando eu recebi em Roma, 15 dias atrás, essa nova função de ser embaixador mundial para o cooperativismo, ao ensejo deste ano, lancei um repto que estou repetindo no mundo todo. Se a ONU, órgão responsável pela preservação da paz em nível mundial, declara este ano como Ano Internacional de Cooperativas, porque reconhece que as cooperativas têm um papel dominante na preservação da paz e, por via de consequência, da democracia e, por consequência, na felicidade das pessoas, porque não há felicidade sem paz, por que não convencer o mundo de que o cooperativismo deve receber o Prêmio Nobel da Paz? Fica esse repto a você e a todos aqueles que estão aqui nessa sala nos assistindo de qualquer rincão do Brasil hoje em dia. Muito obrigada, senhor Roberto Rodrigues. Muitas responsabilidades, muitos desafios, coisa boa, né, para o cooperativismo. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre cooperativismo de crédito. E, por isso, eu passo a palavra para o presidente executivo do Sicredi, senhor Adhemar Chardon. Qual o papel do cooperativismo de crédito em todo esse cenário que a gente está conversando até agora? Ainda mais num mercado muito concentrado. Muito bem. Em primeiro lugar, cumprimentar o nosso palestrante, ícone do nosso cooperativismo brasileiro e precursor e um dos principais, se não o principal, líder do cooperativismo de crédito contemporâneo, que nasceu a partir de um movimento liderado pela OCB, lá na década de 80, quando o Dr. Roberto era presidente da OCB e empunhou essa bandeira junto ao Congresso Constituinte para que nós pudéssemos ter o direito de existir das cooperativas de crédito dentro do sistema financeiro brasileiro.
É a partir de então que o Dr. Roberto tem sido o líder cooperativista magro da nossa geração. Giane, é muito bom tê-la conosco. Tenho certeza que você levará daqui também uma impressão diferenciada a respeito desse trabalho que estamos empreendendo. Temos na RBS um grande parceiro de comunicação com a sociedade. Temos evoluído muito nesse sentido. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Presidente Orlando, né, presidente da nossa central, vice-presidente do Conselho de Administração da Sicredi-Par, que nos prestigia neste momento, e a todos vocês aqui presentes ou que nos assistem, ou que, de alguma forma, vão nos assistir logo a partir do nosso blog. O cooperativismo de crédito, para ser entendido na sua essência, nós precisamos ter muito claro duas coisas. Primeiro, a natureza societária do empreendimento, de ser cooperativa. Não há cooperativismo de crédito sustentável no mundo contemporâneo, com economia globalizada, se a sociedade não receber primeiro a incumbência de construir e de zelar por sua sociedade cooperativa. E, infelizmente, nós ainda temos muito a percorrer no que diz respeito ao conhecimento específico sobre as sociedades cooperativas, quando cotejadas com as sociedades anônimas e sociedades limitadas, no que pese a evolução que temos tido. Então, o grande diferencial competitivo das cooperativas de crédito está no tipo societário. Uma sociedade de pessoas, uma sociedade cujos resultados são distribuídos na proporção das operações e não do capital integralizado, uma sociedade que prima pela organização econômica das pessoas, uma sociedade que respeita a vocação econômica das regiões, uma sociedade que atua a partir das demandas da sociedade para a sociedade, no que pese ter que ser uma sociedade que vá competir no mercado instalado, no modelo econômico vigente, no país onde estiver instalado, e, para isso, depende de uma gestão em nível de iniciativa privada e um processo de governança que respeite o tipo societário. Essas condições foram criadas aos poucos ao longo dos últimos 20 anos, depois de 1988, de aprovada a nova Constituição, e hoje o Brasil tem uma das melhores, se não a melhor, regulação de sociedades cooperativas no mundo, no que diz respeito às cooperativas de crédito. Seja analisando o artigo 192 192 da Constituição Federal, seja analisando a Lei Complementar 130, as resoluções do Banco Central e as resoluções do Conselho Monetário e as normas próprias do Banco Central. Nós hoje temos uma segurança jurídica para as cooperativas de crédito no Brasil que é referência para a maioria dos países desenvolvidos e que tem na economia de mercado e na participação das pessoas na produção econômica e na gestão econômica o seu foco. Mas não basta isso, nós precisamos, ao mesmo tempo, inserir as cooperativas de crédito no mercado que lhe é próprio, que é o mercado financeiro. Se, como tipo societário, são sociedades cooperativas, como objeto, possuem o mesmo objeto de uma instituição financeira não cooperativa, que é de captar recursos, emprestar recursos, promover, por conseguinte, o desenvolvimento econômico dos seus sócios mediante a captação e empréstimo e prestar serviços de natureza bancária e afins aos seus associados. Neste contexto, as cooperativas de crédito no Brasil atuam no mercado de varejo, onde 82% desse mercado está concentrado nas 5 maiores instituições financeiras do país. Portanto, se de um lado são as organizações que o Estado brasileiro, não os governos, o Estado brasileiro tem como alternativa para uma menor concentração, de outro lado resta o desafio de como competir com um setor tão concentrado e tão competitivo. 3
fundamentos básicos são necessários para que se tenha esta condição. Primeiro, cooperativa isolada, que não integra uma rede de distribuição, terá muita dificuldade de competir nesse mercado. Então, vem aí o primeiro fundamento do Sicredi. Depois, naturalmente, da questão inarredável que é ser cooperativa. Mas, com relação ao mercado, é ter o conjunto de cooperativas integrante do Sicredi, do sistema, formando uma só rede de distribuição. Nós temos 114 cooperativas de crédito numa rede de distribuição de 1.185 unidades, mais 3.200 correspondentes, mais algumas dezenas de milhares de pontos eletrônicos de atendimento. E todas as cooperativas acessam um portfólio de mais de 100 produtos padronizados e próprios desse sistema. Isso nos permite colocar à disposição do nosso associado um balcão de soluções tão competente quanto os nossos principais competidores. Então, princípio número 1, a formação de rede através do processo de integração horizontal das cooperativas. Não basta ter rede. Hoje, o sistema financeiro é globalizado e o número de transações é que determina as estruturas mínimas necessárias para que se possa operar. E aí vem a necessidade de ter escala. Não tem como competir num mercado onde, via de regra, as instituições são globalizadas, você tendo uma escala regional ou estadual. E esta escala vem do princípio da organização, da integração vertical do sistema. Por isso, é muito importante que se diga aqui com toda clareza, o Sicredi é um sistema de cooperativas de crédito, mas que tem um banco. Ter um banco e ser banco tem um abismo de diferença. Mas ter um banco para quê? Para que se consiga a escala necessária para que as cooperativas se insiram nesse mercado. Ter uma administradora de consórcio, uma administradora de cartões, uma corretora de seguros, uma carteira de investimento, uma carteira de câmbio, uma carteira comercial, uma carteira de crédito imobiliário, uma confederação, que nada mais é do que um centro de processamento e de compartilhamento de serviços para quê? Escala. Senão, não tem como competir com custos com as demais instituições. E não basta ser cooperativa e não entregar ao nosso associado ou entregar a ele um produto com um preço muito superior. Nós sabemos que nós temos que ter qualidade e preço em nível de mercado. E, para isso, esta condição é imprescindível. E o terceiro ponto fundamental no mundo contemporâneo dos negócios financeiros é a governança. E que não se confunda governança com mandança. Governança são os princípios de gestão, os mecanismos e os processos de gestão que possibilitem mitigar os riscos que são próprios da operação ou do empreendimento. Esses riscos decorrem das relações que a organização tem com os vários atores, fornecedores, associados enquanto donos, associados enquanto usuários e tomadores, órgãos públicos, organizações privadas e públicas, fornecedores de recursos e assim sucessivamente, empregados, etc. O processo de governança deve levar em consideração isto tudo e ser transparente a toda a sociedade que, ao vê-lo, entenda e, ao entender, se convença de per si de que, efetivamente, aquela instituição tem sustentabilidade, porque se conhece não o que se fez ou o que se produziu, se conhece como aquela organização vai reagir no futuro, e esse futuro pode ser amanhã ou daqui 5 anos, nas várias nuances que envolvem a gestão de risco de liquidez, risco de crédito, risco operacional, risco de imagem, consistência patrimonial, equilíbrio econômico, equilíbrio financeiro e entrega à sociedade daquilo que é seu objeto. Nesse sentido, esse terceiro ponto
tem sido, de nossa parte, aqui no Sicredi, nossa maior preocupação nos últimos anos, que tem viabilizado, a partir de então, e das transformações feitas nesta área, inclusive a associação com sistemas cooperativos internacionais, é o caso da nossa associação com o Rabobank, e também acesso ao Banco Mundial através da EFC, que é onde nós, efetivamente, enquanto sociedades cooperativas, teremos acessos a mecanismos de formação de recursos, de funding de longo prazo, para o atendimento das necessidades dos nossos associados, que vai da pessoa física de um trabalhador a um produtor de pequeno, médio ou grande porte, a pequena empresa, a média empresa e também, especialmente no setor agrícola, as integradoras. Então, estes conceitos eles são fundamentais para que nós tenhamos um sistema de crédito cooperativo efetivamente sustentável e que possa se desenvolver com segurança e com credibilidade junto à sociedade. Obrigada, presidente. Nós teremos agora cerca de 20 minutos para responder as perguntas que foram enviadas pelo blog gentequecooperacresce.com.br. Quem tiver perguntas pode enviar, vamos usar esse tempo para respondê-las e também as perguntas que nós não conseguimos responder agora serão respondidas no blog até às 5 horas da tarde. Mas o professor Roberto Rodrigues me pede a palavra um pouquinho. Giane, eu tenho uma pergunta e uma resposta. Tá bem. Primeira pergunta, então, do professor Roberto Rodrigues para o professor Roberto Rodrigues. Mas é o seguinte, quando eu vejo o Chardon, eu tive conversando com o Chardon, com o Orlando, antes de vir para cá, e vi a maravilha que vocês fizeram aqui no Sicredi. É uma coisa espetacular que vocês fizeram. É uma coisa que orgulha um brasileiro que participa desse processo há décadas. Eu criei um cooperativo de crédito em 1974, de crédito rural, lá em Guariba. Então, eu tenho trabalhado nesse negócio há muitos anos. Mas, eu tenho uma pergunta que eu quero responder para vocês. Hoje, quem vê isso aqui, acha que nasceu pronto. Não nasceu pronto. Isso aqui foi uma longa trajetória, uma longa caminhada. Então, eu queria só contar para vocês uma coisa. Quando a gente fica velho, como eu estou, tem um monte de história para contar. Mas a história eu quero contar, porque a gente perde isso na memória. O Chardon citou o artigo 192 da Constituição Brasileira, que confere ao cooperativa de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro. Sabe como é que nasceu isso, gente? Isso nasceu aqui. Foi aqui a Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul, que na Constituinte, em 1988, escreveu um artigo com aquela redação muito parecida com o que está lá. Só que, naquele tempo, quem apresentava um artigo à Constituição era um deputado federal constituinte, que encarregamos de fazer isso ao deputado Paulo Roberto Cunha, de Goiás, de Rio Verde, de Goiás, que tinha sido meu vice-presidente no primeiro mandato da OCB e que renunciou à vice-presidência para candidatar-se ao Constituinte e foi eleito. E foi ele que apresentou esse artigo, preparado aqui pela Presidência Central do Crédito do Rio Grande do Sul, pelo Chardon, pela equipe dele, à Constituinte. Muito bem. Um dia eu estava na OCB, ao meio-dia, entra o Paulo Roberto Cunha, ele era muito ansioso, muito nervoso. Ele faleceu ano passado, você sabe, né? Uma grande perda para todos nós. Um grande cooperativista, um grande homem. Então, desesperadamente, Roberto, tiraram o nosso artigo do relatório. A Constituinte funcionava assim, tinha as diferentes comissões, né? E a Comissão de Economia é que estava tratando do artigo financeiro, da área financeira. E o relator era um deputado do Ceará, chamado José Lins. E o Paulo entrou na minha sala, tiraram, não vai entrar mais, não vai ter um relatório, não é possível, vamos perder essa chance histórica. Eu falei, puxa, como é que nós vamos resolver esse negócio aqui? E, na época, nós tínhamos montado a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, que se relacionava muito bem com o Centrão. E o Centrão era liderado por um deputado de São Paulo, chamado Roberto Cardoso Alves, conhecido como Robertão, um baita homem. E o Robertão estava com a perna quebrada, internado no Hospital de Base de Brasília. Ao meio-dia, eu peguei o carro, corri no hospital, o Robertão estava almoçando, com a perna pendurada. Falei, Robertão, aconteceu isso assim, não é possível. Aconteceu. Ele pegou o telefone, ligou para o Zé Lins, e deu uma bronca no Zé Lins, que era o relator da Comissão de Economia, e exigiu que colocasse
aquele artigo de novo no relatório, sob pena dele tomar umas providências lá que eu não vou contar, porque aí um dia eu vou contar por escrito, mas ainda é cedo ainda. Apesar de que o Robertão já morreu, o Paulo já morreu, o Zé Lins já morreu, todo mundo já morreu, então já dá até para contar algumas histórias, mas ainda é cedo. Pois bem, o artigo voltou para o relatório Zé Lins e foi aprovado na plenária e hoje está na Constituição brasileira. A gente tem que saber dessas histórias, que tem heróis que a memória apaga. Mas foram esses heróis. Aqui nasceu o artigo que o Paulo Roberto Cunha apresentou, que o Zé Lins tirou e recolocou por pressão do Roberto Carlos, porque eu fui no hospital levar para ele esse processo. Então tem uma historinha que aparentemente não é nada, mas é graças a essa historinha que o artigo está lá e temos o que temos hoje aqui no Sicredi. Ele só não conta que ele, antes disso, ele já tinha negociado com o ex-presidente Lula, que liderava a outra ala contrária ao Centrão. Sei muito bem também das dificuldades que ele teve para conciliar isso. Vou falar lá do Mário Covas, porque morreu também, não vale a pena. Mas também foi mas conseguimos, né? E isso foi uma longa história, uma longa luta, mas hoje, quando eu vejo o que vocês fizeram aqui, eu tenho enorme orgulho de participar dessa luta, porque vocês construíram uma coisa espetacular. Parabéns a vocês, ao Sicredi brasileiro. Histórias de heróis não são só curiosidade, né? São exemplos e também ajudam a gente a valorizar o passado. Mas, professor Roberto, o senhor fica com o microfone a postos, por favor, que a primeira pergunta que foi enviada é para o senhor, e querem saber quais as consequências da variação dos preços das commodities para o cooperativismo agrícola e se os preços tendem a se estabilizar. Tem um economista nórdico, norueguês, chama Niels Bohr, que é meu ídolo. O Niels Bohr diz o seguinte: é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Que é uma coisa óbvia. Previsão no passado qualquer um faz, né? Então eu tenho um pavor de chutar sobre essas coisas. Você pode dizer tendências, né, Giane? Eu acho o seguinte: nós estamos com preços muito altos da agricultura no mundo inteiro. Por quê? Porque a demanda mundial cresceu mais do que a oferta. Os estoques são menores em relação aos estoques históricos, o especulador ajuda a subir o preço e o preço sobe mesmo. Então, nós estamos com preços altos em relação à média histórica recente. Quanto dura isto? Essa é a adivinhação, não é? Mas a minha experiência de 50 anos de vida profissional como agricultor que sou e como dirigente de cooperativa, sindicato rural, assessor de classe ligado à agricultura, é a seguinte: preço bom é o melhor adubo para o agricultor plantar. Como os preços estão bons no mundo inteiro, todo mundo vai plantar mais, com mais tecnologia, aumentar a área plantada e vai aumentar a produção. Mais cedo ou mais tarde, isso vai depender de fatores climáticos no mundo todo, vai depender de políticas públicas dos países produtores, vai depender do aprofundamento ou não da crise europeia, de uma série de fatores, mas mais cedo ou mais tarde, os estoques serão recompostos por preços atraentes na agricultura. Quando isso acontecer, os preços cairão. Isso é tão claro quanto 2 e 2 são 4. A única dúvida é quando isso vai acontecer. Mas, enquanto isso acontece, tem um outro fenômeno. Imaginemos, vamos fazer de conta que eu estou desenhando aqui um morro, um desenho infantil de um morro. Imagine um trem subindo esse morro. A locomotiva é o preço agrícola, o preço dos produtos agrícolas. E os vagões são os preços dos insumos. Fertilizante, defensivo, semente, mão de obra, os fatores de produção. Quando o preço agrícola sobe, todo mundo fatura em cima do agricultor. A máquina, o adubo, o defensivo, todo mundo fatura, porque a vida é assim, eu não estou nem criticando. A vida é assim, o mundo é assim. Funciona desse jeito. Oferta e procura, isso que faz. Então, os preços agrícolas vão subindo os fatores de produção. Ou seja, os custos aumentam. Qual é a perversidade desse processo? A perversidade é que chega um momento em que os estoques ficam iguais aos históricos, a oferta se equilibra em relação à procura e a locomotiva começa a descer o morro do outro lado. Quando ela começa a descer do outro lado, os vagões ainda não acabaram de subir. Por quê? Porque as indústrias de insumos
tem que pagar seus investimentos, para aumentar a produção, esse negócio não é elástico, tem um processo de investimento. Então, para pagar aquilo tudo, os custos ainda estão subindo e os preços já começaram a cair. Quando isso acontece, tem o famoso descasamento da renda, que leva ao endividamento, à perda de patrimônio, ao desespero e à gritaria infernal que sempre acontece nessas ocasiões. Pois bem, é neste momento, no momento da virada da locomotiva, é que o cooperativismo tem um papel fundamental de garantir, de preservar, de sustentar a renda dos produtores para que eles não quebrem, como já aconteceu no passado. Hoje, felizmente, graças ao cooperativismo de crédito e à capitalização dos agricultores, o risco é menor do que foi no passado, porque nós temos muito mais recurso próprio investido, próprio do produtor ou das cooperativas. Então, o risco é cada vez menor. Mas, ainda assim, é aqui que está o grande papel das cooperativas. Preservar a rentabilidade para que não haja uma quebradeira que elimine até mesmo produtores do processo produtivo. A próxima pergunta para o presidente Chardon. A pergunta é sobre como as cooperativas de crédito estão cada vez mais conquistando espaço no mercado financeiro, o que elas estão fazendo, até porque, como falávamos antes, é um mercado muito concentrado. Bom, as cooperativas de crédito do Sicredi têm experimentado um crescimento na ordem de 25 mil novos sócios por mês. Nós devemos encerrar o exercício de 2012 com cerca de 2 milhões e 400 mil sócios. E 2015, 31 de dezembro de 2015, eu acredito que se o nosso planejamento resistir, e como vem resistindo em termos de projeções, nós devemos encerrar o ano com 3 milhões e 400 mil sócios. No ano passado, o mercado financeiro, ou as instituições financeiras que operam o mercado financeiro brasileiro, tiveram um crescimento nominal de 10% no ano. Tivemos uma inflação um pouco mais alta, tivemos o reflexo do crescimento econômico, etc. Tivemos o reflexo de um número muito grande de pessoas bancarizadas, né, de bancarização. Afinal, um grupo muito grande de pessoas tem saído da pobreza absoluta e passaram a ter uma pequena renda e que passam a ser bancarizados. E neste mercado, onde os nossos principais competidores cresceram 10%, o Sicredi cresceu 28% no ano passado. Por quê? Pela razão principal da existência deste empreendimento, que é ser cooperativa. Ser uma empresa da comunidade, identificada com a comunidade, com um objeto muito mais próximo do que almeja o homem contemporâneo, na medida em que o sistema capitalista perverso, porque o capitalismo de per si não é ruim, mas na medida em que se perde o controle dos riscos, a sociedade sofre com isso. Estamos vendo isso agora na comunidade europeia, nos Estados Unidos. Assim como o assistencialismo estatal, de per si, ele acaba corroendo a nossa própria alma, enquanto seres humanos, que somos movidos a desafios. As sociedades cooperativas são sociedades que sempre estão estimulando o empreender, o ser feliz, o se organizar, o racionalizar o uso dos recursos para aumentar a produção, o premiar o esforço efetivamente feito e não a exploração do esforço feito, que são coisas distintas, e isso é muito caro para o homem contemporâneo. Se nós colocarmos, como estamos tentando fazer, primeiro uma sociedade cooperativa à disposição da sociedade e depois um bom projeto empresarial para sustentá-la, o diferencial competitivo não será o produto e o preço, e sim o objeto da organização. E é isso que tem sustentado o nosso crescimento. É neste sentido que nós temos trabalhado, temos procurado preparar os nossos executivos, os nossos colaboradores, os nossos dirigentes, para que saibamos entregar à sociedade este empreendimento. E o resultado tem sido um crescimento acima da média do mercado.
Professor Roberto, foi falado na governança corporativa, governança como o desafio geral das cooperativas do Brasil. A pergunta é como o senhor avalia as cooperativas gaúchas, ditas pioneiras na América, e que exemplos de cooperativas internacionais poderiam ser aproveitados no Brasil para que as nossas cooperativas aqui evoluam ainda mais? Bom, em termos de cooperativas gaúchas exemplares, eu acho que o Sicredi é um modelo extraordinário. Tá? Dada a resposta muito claramente e com bastante vigor. Mas não basta, nós temos cooperativas gaúchas extraordinárias também na área agrícola. Vou citar um caso aqui, que é um caso notável, que é a cooperativa de Nometoques, a Cotrijal, que é um exemplo de organização, inclusive de organização do quadro social, com participação de comitês de mulheres e de jovens muito ativos. Mas não apenas. O sistema Unimed gaúcho é muito bem organizado. Eu tenho visitado algumas cooperativas aqui. Nesses últimos 2, 3 semanas, fui a Lajeado, fui a Cachoeira do Sul, vi a Festa do Arroz, vi o movimento cooperativo de saúde e tenho uma grande admiração pelo cooperativo gaúcho. E é importante que a gente seja realista e não esconda a verdade. O Rio Grande do Sul teve grandes problemas no passado, no cooperativo passado. O famoso Cada Central Sul foi uma tragédia nos anos 80, que desmereceu o cooperativo gaúcho e levou de rodão boas cooperativas singulares que eram bem geridas, mas foram engolfadas pela crise da Central Sul, perdendo prestígio e perdendo liderança durante um longo período. E você sabe, Jane, que é muito mais difícil arrumar uma casa estragada do que fazer uma casa nova. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi isso. Longos anos, décadas, foram gastas para reconstruir aquele sistema prejudicado pela Central Sul. Hoje, felizmente, com a Alcergues muito bem administrada, a OCB do Rio Grande do Sul, nas mãos de um conhecedor profundo da doutrina, que é o Virgílio Pérez, e líderes muito bem treinados pelo sistema do ESSE, do cooperativismo, que é o SESCOP, e mais as organizações estruturadas de crédito, de saúde, agrícola, a mão da FECOTRIGO, da Feria Arroz, nós temos hoje liderança muito boa, que é exemplo para o mundo inteiro. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que nenhuma cooperativa do mundo possa vir ser exemplo para nós. Podemos nós, sim, ser exemplo para outros do mundo. Só o que falta acontecer, mas é uma questão de tempo, porque tudo tem seu amadurecimento, é o princípio da intercooperação, que no mundo inteiro é muito complicado e que passa por fusões, incorporações, crescimento das cooperativas. Uma regra da economia globalizada é crescer. Se uma empresa fala, não quero crescer mais, começou a morrer. Porque as vizinhas crescem, ela fica pequena em relação às outras e acaba morrendo. Cooperativa tem que estar submetida ao mesmo processo. Como cooperativa tem limitação de área de ação, de estatuto, etc., a única forma de crescer é juntando-se, incorporando-se, fundindo-se. E esse é um processo que começa a acontecer no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, que vai ser o grande próximo passo, inclusive no crédito cooperativo. Presidente Chardon, temos 2 minutos aqui. E uma última pergunta para o senhor. Como manter a essência cooperativa, do social, da sustentabilidade, enquanto cooperativa de crédito e acompanhar o crescimento do sistema financeiro, incluindo no processo o grande crescimento do Sicredi nos últimos anos, quando temos que resgatar valores do associado e a importância da sua participação no cooperativismo em meio a uma sociedade tão mais competitiva? Eu dou um prêmio para vocês, esse negócio aqui. É impossível 2 minutos. Efetivamente nós precisaríamos recorrer, né, a um pouco de sociologia, de economia, né? Mas uma mensagem, presidente. Uma mensagem é o seguinte: primeiro, o homem contemporâneo, especialmente o homem de negócios contemporâneo, em primeiro lugar, ele precisa gostar de gente, se ele quer ser bem-sucedido. Não existe negócio sem gente. As cooperativas têm isso na sua essência. Segundo, nós temos que primar pela nossa liberdade. As cooperativas têm isso na sua essência.
Agora, nada disso é de per si sustentável se não organizado. E aí vem todo o processo, né, de organização do quadro social, de governança, que os nossos programas União Faz a Vida, Crescer e Pertencer, no seu conjunto, estão oferecendo às nossas cooperativas, que é para preservar a essência, e todo o nosso processo de formação de rede e formação, por conseguinte, de escala, através das organizações de terceiro grau, parcerias internacionais, etc., etc., parcerias com as principais organizações do mundo no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento de sistemas e processos, fazem com que nós tenhamos a condição de atender com o mesmo custo e com a mesma qualidade das demais instituições. Profissionais formados a gente consegue no mercado, e a formação própria de gestor de sociedade cooperativa é papel interno da organização, e nós assim fazemos. Professor Roberto Rodrigues, presidente Adhemar Chardon, muito obrigada pela sua participação. As perguntas que não foram respondidas, não tivemos tempo, serão respondidas no blog, e as respostas estarão disponíveis até às 17h. O vídeo desse painel também estará no blog, gentequecooperacresce.com.br. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde a todos.